Querido, amados irmãos, ouvindo a palavra de Deus, uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Nessa noite nós estamos abrindo essa live para a edificação espiritual da nossa vida. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nessa noite, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, falar sobre a parábola das 10 virgens, para que nós possamos aprofundar um pouco na palavra de Deus, né, irmãos? Porque sabemos que é um versículo muito conhecido, capítulo muito conhecido. Todo mundo prega sobre a parábola das virgens. E se você ficar atento aí, pegar uma caneta, ou um lápis, um caderno e notar, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque nós falamos muitas vezes por cima só da parábola das virgens, só fala não aprofundamos muito, então nessa noite nós vamos desvendar um pouquinho desse mistério. Vou dar início aqui no versículo 1 de 25 de Mateus, até o versículo 13. Se vocês puderem acompanhar aí, a palavra das 10 virgens. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas. Adormeceram, à meia-noite foram acordadas pelo grito: veja, o noivo está chegando, saia para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estava fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram ao lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não o conheço. Portanto, vigie, pois não sabe o dia e a hora da volta dele. Aqui nós estamos tratando acerca da vigilância, né? Falando sempre sobre nossas vidas diante de Deus, sempre que andar sempre prudente, sempre vigilante, para que naquele dia não pegar nós de surpresa, né, irmãos? Senão nós temos que estar sempre com azeite de reserva em nossas vidas. Aí a gente meditando assim, quantas vezes a gente vê as pessoas no culto, dormindo, cochilando e achando que o culto só é bom quando ele sente alguma coisa. O culto só é bom se ele estiver pregando, se estiver cantando, aí tocando, aí para ele o culto está ótimo, mais do que necessário, mas falta e azeite em nossas vidas. Então, se não tiver azeite, então a palavra nunca vai falar com a pessoa. Ele acha que nunca vai falar com ele, porque ele que está falando. O problema está, não é no pregador, não é no louvor, o problema está realmente na pessoa que está faltando azeite. Aqui nós vemos aqui em Mateus 25, 13, o reino dos céus, pois será semelhante às 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram a candeia, mas não levaram consigo óleo. As prudentes, porém, levaram óleo.
em vasilhas juntamente suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono, adormeceram à meia-noite. E ouvindo o grito, o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Nós muitas vezes estamos na igreja, ouvindo o culto, no meio do culto, cultuando a Deus, mas não temos azeite na candeia. Nós não faltamos azeite para acender a chama no nosso coração. Então, o que a Bíblia nos ensina, nós temos que ter reserva. Você vai apresentar diante de Deus vazio? Só leva vasilha, mas não tem um azeite? Não, nós temos que ter azeite nas nossas vidas. E elas responderam, não pode ser que não haja suficiente para nós e para você. Vão comprar óleo vocês? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também os outros disseram, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia ou a hora. Engraçado, quando nós meditamos esse versículo, ele manda vigiar que nós não sabemos o dia e a hora, e tem tantas pessoas pregando a volta de Cristo, falando que vem tal dia, vai chegar tal ano, tal mês, tal dia, que não tem certeza. Ele não sabe na hora, só manda vigiar. Nós não sabemos a hora. O importante é realmente essa parábola, talvez seja mais complicada de interpretar. Existem muitas teorias sobre cada elemento dela. A intenção neste estudo não é te convencer de nada. A intenção não é essa palavra, não é te convencer de nada, mas te mostrar uma interpretação pessoal sobre ela. E aqui vale uma observação. Embora haja muitas discussões sobre praticamente todos concordam com a moral da parábola, que é falar de prudência e estar preparado para a chegada do noivo. Chegar preparado chegada do noivo, e seja por arrebatamento ou morte mesmo. Esses dois pontos cercam a moral da parábola, estar preparado e ser prudente. Nós contextualizando aqui sobre a parábola, praticamente Mateus capítulo 24 e 25 fala do mesmo assunto. É crucial entender eles em conjunto, frequentemente referido como o discurso do Monte das Oliveiras e o discurso escatológico. Este discurso de Jesus trata-se de eventos futuros, incluindo a destruição do templo de Jerusalém, sinais do fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Para entender completamente este capítulo e seu contexto, antes, em Mateus 25, é importante observar os principais pontos de acontecimento. Então, nós vemos aqui as profecias sobre o templo, Mateus 24, 1 e 2. Aí nós vemos aqui Jesus sai do templo e seu discípulo o chama para admirar as construções. Jesus, no entanto, profetiza que o templo será completamente destruído, não restando pedra sobre pedra. E o discípulo pergunta para Jesus, né? No Monte das Oliveiras, o discípulo pergunta a Jesus, quando essas coisas acontecerão? Quais sinais da sua vinda no fim dos tempos? Tem muitas pessoas que não estão preocupadas hoje em dia com
com a vida de Jesus. Acho que ele não volta mais. Acho que muitas pessoas falaram, já ouvi falar desde menino que Jesus ia voltar, não voltou. Jesus está dando um tempo, irmãos, para que você se converta. Um tempo para que você realmente aceite Ele. O sinal do fim dos tempos, em Mateus 24, 4 a 14, Jesus alerta contra os falsos messias, profetas, guerras, rumores de guerras. É o que nós estamos vendo hoje acontecendo. Fomes, terremotos e perseguições. Ele diz que esses são apenas o início das dores, não é o fim. Jesus enfatiza que o evangelho do reino será pregado a todo mundo e virá o fim. Agora você me pergunta, mas todo mundo já ouviu o evangelho, não? Se o fim tivesse acontecido, eu faço outra pergunta retórica. Se já tivesse acontecido o fim, e Jesus já viesse agora, você está preparado para a volta dele? Medita aí se você está preparado para a volta de Cristo agora. Jesus fala sobre a abominação da desolação mencionada pelos profetas Daniel, um evento que marca um período de grande tribulação. Eles aconselham os que estiverem da Judéia a fugirem aos montes. Jesus adverte que falsos Cristo e falsos profetas surgirão realizando sinais e prodígios para enganar, se for possível, os eleitos, os escolhidos. Nós vemos aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 29 a 31, a Bíblia nos enfatiza. Jesus descreve sinais cósmicos que precederão a sua vinda, como o escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas, o abalo dos poderes celestiais. Ele afirma que o Filho do Homem aparecerá no céu e todas as tribos da terra se lamentarão. Os anjos reunir-se-ão com os seus escolhidos, todos os quatro ventos. Então, meditando aqui também na parábola da figueira, capítulo 24 de Mateus, do versículo 32 a 35, Jesus usa a parábola da figueira para ensinar que quando os sinais começarem a acontecer, seu retorno está próximo. Ele afirma que suas palavras nunca passarão, mesmo que o céu e a terra passem, mas a palavra do Senhor não cai por terra. Essa permanecerá para sempre. Pode passar tudo, passa idolatria, passa idolatria, passa fornicação, passa tudo que não presta. Mas a palavra de Deus não passa. Ela permanece para sempre. Ninguém sabe o dia ou a hora. Jesus declara que ninguém sabe o dia ou a hora da sua vinda, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Ele compara a sua vinda ao dia de Noé, quando as pessoas estavam desprevenidas. Ele exorta seus discípulos a vigiar, pois o Filho do Homem virá numa hora inesperada. Jesus, no versículo 45 e 51 do capítulo 24 de Mateus, ainda fala ainda. Jesus conta a parábola do servo fiel e do servo mau para ilustrar a importância da vigilância da fidelidade enquanto se guarda sua vinda. O servo fiel será recompensado, enquanto o servo mau será punido. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, né, irmãos? Aqui nós vamos, no capítulo 25 de Mateus, nós meditamos nele. Agora, continua o tema da vigilância, preparação, com outras palavras.
Mas aqui, vamos falar agora também a parábola de 10 virgens, também, de Mateus 53. Esta parábola enfatiza a importância de estar preparado à vinda de Jesus, do noivo. Então, nós vamos ver um pouquinho da estrutura da parábola. As 10 virgens pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes pegaram o óleo vazio juntamente com as suas candeias. O noivo demorou para chegar, todas adormeceram à meia-noite e elas ouviram o grito dizendo: o noivo se aproxima, saia para o encontro. Se você estiver preparado, você sai para o encontro. Se você não estiver preparado, como você vai para o encontro de Cristo? Então, todas as virgens acordaram, prepararam as suas candeias para encontrar o noivo. As prudentes responderam: não, pois quando as insensatas pediram um pouco do azeite, as prudentes responderam: não, pois não pode ser que não haja suficiente para nós. Então, cada um com seu azeite, né? Sabe onde é a fonte? Vai buscar. Então, aí para nós, e você? Vão comprar azeite de vocês. Aí, enquanto ela saía, comprar o óleo, o noivo chegou e as noivas que estavam prontas entraram para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras falaram para a noiva: Senhor, abre-nos. Para o noivo: abre-nos a porta para nós. Mas o noivo disse: a verdade que não conheço. Então, naquele dia, se você não está preparado, não adianta chegar: Senhor, Senhor. Eu cantava no coral, eu era pregador da palavra, ganhei muita alma para ti. Eu era dirigente de oração da mocidade, das crianças. Mas mesmo assim, se você não estiver preparado naquele dia, você não vai subir. A porta vai fechar, você vai ficar por fora. Então, nós vemos aqui os elementos da parábola, aqui o noivo, a noiva, as 5 virgens prudentes, as 10 virgens e 5 virgens insensatas. Então, nós vemos aqui o casamento judaico, base para compreender a parábola. Se você não entrar na história para compreender o casamento judaico, você não vai entender a parábola também das 10 virgens. Para compreender essa parábola e outras na Bíblia, é necessário conhecer sobre o casamento judaico nos tempos de Jesus. A seguir, nós vamos aqui deixar uma palavra sobre esse assunto, né? Aqui para vocês, que é sobre o tema. Lembrando que este estudo, palavra completa, estudo, você encontra dentro realmente da palavra de Deus. Não tem como você fugir do assunto, não, viu? Você tem que estar preparado, não tem para onde correr. Nós, considerando assim o casamento bíblico, alguns termos como borda de cordeiro, noiva, noivo, trombeta, moradia celeste, entre outras, só é possível entender quando se compreende sobre o casamento nos tempos bíblicos. O casamento religioso só começou a existir na Idade Média. Até então, o casamento era uma cerimônia de compromisso público entre os noivos. O casamento bíblico nunca foi arranjado. Como muitos pensam, veremos mais para frente esse conceito. Vamos despertar aqui um pouquinho da curiosidade sobre o casamento. O casamento bíblico nunca foi arranjado, sempre teve consentimento de ambos lados. Poderia até arranjar o casamento os pais, mas se o filho não tivesse consentimento, sem chance. Não aconteceria o casamento. E quando acontecia esse tipo de casamento, não era bem visto no meio do povo. Uma curiosidade bem legal sobre o casamento: eles não acreditam em almas gêmeas, como
muitos pregadores falam, né, como é pregado em algumas culturas, depois de escolher quem será o esposo ou esposa, aí Deus faz a aliança entre eles, Malaquias capítulo 2, versículo 14. Duas, Deus abençoa a união. A primeira fase do casamento aqui, que nós chamamos assim, Shiddushim, o casamento judaico é dividido em 3 fases. Veremos a partir de agora. Talvez não vai dar para a gente falar muito sobre esse assunto, porque esse assunto é muito prolongado. Só dar uma pincelada aqui para você entender realmente. E a primeira etapa é chamada de Shiddushim. E a palavra significa em hebraico escolher. É a fase onde o noivo vai procurar a sua noiva. Essa procura pode ocorrer de diversas formas, como interesses em comum entre 2 famílias, amizade entre a família, objetivo em comum entre os noivos, simplesmente uma busca com propósito guiado por Deus. Se nós observarmos aqui, atualmente não paga assim mais dote, né? Porque antigamente tinha um dote para pagar para você casar, tinha que pagar tal, o noivo deixava um dinheiro na conta dos pais, era o dote. E isso, nos tempos bíblicos, o Ketubah, que chama o contrato, nessa primeira etapa ainda o casamento acontece o desenvolvimento da Ketubah, que chama o contrato, que é um contrato entre ambas as partes. O noivo fornecia esse documento para a noiva. Nesse documento tinha, e tem ainda, várias cláusulas que o noivo deveria cumprir, por exemplo, cuidar da noiva, sustentar a noiva, fornecer uma residência para ela. Isso é tremendo. Aqui o documento aqui. Observe essa imagem, assim, mas você não dá para observar aqui. Este documento tinha tanto o compromisso do noivo, como também da noiva. E o mais interessante é que este contrato também contém algumas cláusulas de indenização. Para, por acaso o noivo não cumprisse alguma dessas obrigações, ele pagaria uma multa. Até hoje, o Ketubah é utilizado em alguns casamentos e possui validade civil em Israel, podendo gerar processos em caso de descumprimento de alguma cláusula. Durante a cerimônia, testemunha os noivos também, o rabino que está oficializando o casamento também assina o mesmo documento. Ela é escrita em aramaico, tem aproximadamente 1 metro de altura. Geralmente eles penduravam esse documento na sala ou em um lugar de destaque da casa, para sempre lembrarem do compromisso um com o outro. Eu vou entrar num assunto aqui, é muito importante para a gente entender. Na segunda fase, isso foi a primeira fase do casamento, falei. Na segunda fase do casamento, o judaico é chamado de Eruzi, que é literalmente feito do primeiro contrato oficial. Esse contrato trata-se de tempo que eles ficarão separados. Nessa etapa, eles estabelecem um tempo que ficarão separados, geralmente é de 1 a 2 anos. Tem vários fatores que influenciam esse tempo. Nesse momento também do encontro, os noivos bebem vinho na mesma taça que beberam o vinho no primeiro encontro. Esse ato é para representar a alegria de ambos lados. Uma curiosidade bem legal sobre essa cerimônia é que ela é realizada embaixo de uma rupá, tipo um véu, igualzinho dos filmes. Se a gente for... Meu Deus, é muita coisa para a gente entender esse casamento, entender realmente falar sobre as 10 virgens, né? Sobre as 10, a palavra das 10 virgens. Na rupá, os noivos bebem vinhos e fazem promessas.
Nessa cerimônia, o noivo faz a promessa de voltar, retornar para se casar oficialmente com a noiva. Isso te lembra alguma coisa? Quem foi que fez a promessa de voltar foi Jesus. Não é isso? Foi Jesus que fez a promessa de voltar para se casar com a noiva. Quem é a noiva? Jesus fez essa promessa. A promessa do noivo voltar para se casar oficialmente com a noiva. Pense um pouco aí. Mateus 25, conforme a parábola que estamos estudando. A parábola foi essa aí. Então, quando Jesus veio, pegaram 5 preparadas e 5 despreparadas. Então, o noivo ficava com a responsabilidade de preparar o lugar para ir morar. E Jesus falou o quê? Jesus falou também que preparou um lugar para nós? Olhe bem o tanto que a gente começa a entender agora a palavra da 10 virgens, através disso aí. Então, o noivo ficava com a responsabilidade de preparar um lugar para ir morar. Quem falou isso foi Jesus, né? Para um lugar. No João está lá escrito, juntos. Já a noiva tinha como obrigação ficar pronta para o noivo quando ele viesse. Quando ele viesse, a noiva precisava estar preparada para receber o noivo. Alguns exemplos de casamento que aconteceu sob o par. Agora, aqui nós meditamos aqui Joel, capítulo 2, 16, Salmo 19, 5. Então, vê, isso era a preparação deles, né? Jesus prometeu, então a noiva tem que estar preparada para receber o noivo. O que aconteceu? Quem foi? Jesus está falando o quê? Do povo que vem buscar, preparar um lugar para os seus. E também da noiva, a igreja de Cristo, né? Está preparada para receber o noivo. A terceira, última fase do casamento judaico é chamada de Nessuim, onde o noivo encontra a noiva depois de 1 ano ou 2. Mas nós vemos aqui que legal que seja dessa última fase é que a única pessoa que sabia da data do noivo, que o noivo iria encontrar a noiva, era o pai do noivo. Quem está falando isso? Jesus não está falando isso? Que dia e hora ninguém sabe, senão unicamente o pai. Então, aí agora que você começa entendendo a parábola, né? Vai começar a entender a parábola da 10 virgens agora. Aí você está vendo aí. Então, um dos motivos que Jesus disse, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão exclusivamente o pai. Então, era o pai do noivo que sabia. Ele está falando aqui sobre... Só Deus sabe o dia da volta dele, né? Muitos ficam indagando, procurando, mas onde eu falo, para entender a parábola da 10 virgens, é necessário entender o casamento judaico. E aqui aí que você adquire conhecimento profundo, né, sobre isso. Então, vamos aqui para finalizar. A Ketubá, o contrato podia ser anulado através de uma carta de divórcio, caso ambas as partes ou uma não cumprisse suas obrigações. Por exemplo, se o homem não tivesse conseguido a moradia para a noiva, o noivo não estivesse já estabilizado financeiramente para receber a noiva entre os critérios. Por outro lado, se a noiva não estivesse se mantido virgem durante esse período, ou não estivesse pronta para receber um noivo quando chegasse, entre outras coisas, indicaria a quebra do contrato. É aqui que Jesus está falando sobre a seca da igreja, né? Não está preparado para receber aquele dia? Estão preparados para receber o dia? Eu quebrei o contrato. Então, a noiva tinha que ficar pronta, esperando o retorno do noivo. Em Deuteronômio 24, capítulo 1 ou 4. Você está conseguindo fazer uma ligação disso com as passagens de Mateus no Novo Testamento? Agora que entendemos o casamento judaico, fica muito mais fácil interpretar as parábolas das 10 virgens. Porque o que isso significa? Os números da Bíblia nunca
são colocados de forma aleatória. Cada número tem um significado. O número 10 virgens é por causa da rituais judaicos de cerimônia para começar o culto. Nas sinagogas precisava de pelo menos 10 pessoas para iniciar o casamento. Também o número diz a respeito dessa testemunha. 10 pessoas para começar e 10 testemunhas também. Então aí agora ficou bem mais claro a gente entender a parábola das 10 virgens. Eu acredito que ficou bem claro. Você prestou bem atenção, ou prestar bem atenção, você vai ver, e depois você vai ver no canal aí, que a dificuldade nossa, muitas vezes, é falta de leitura, né? Que a Bíblia fala, meu povo pela falta de conhecimento. Se nós penetrar um pouco mais, buscar conhecimento, nós vai esclarecer melhor nossas pregações, nosso estudo bíblico, vão esclarecer melhor. Por isso que é necessário nós aprofundar na palavra. Agora eu acredito que ficou bem claro, e assim eu já vou estar encerrando essa live em nome de Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe vocês, que nos abençoe, derrame graça sobre nossa vida, conhecimento, para que nós possamos cada dia mais entender a palavra de Deus, o que Ele quer falar com isso, com os assuntos, com os temas que pregamos, que falamos, o que é que Jesus quer falar realmente, trazer para o dia de hoje atual, buscar conhecimento histórico, para que depois não possamos passar para nossos irmãos e nosso povo. Nosso povo não pode viver enganado, mas viver enganado. Nós temos que aprofundar na palavra. Que Deus assim nos abençoe. Assim eu termino essa live em nome de Jesus Cristo, na paz do Senhor Jesus. Aproveite, coma do rolo essa noite, em nome de Jesus. Obrigado também nosso irmão, o Elton, que veio nos auxiliar aqui, nosso irmão Daniel também veio nos auxiliar para que essa live saia perfeita, com perfeição nessa noite. Para que Deus assim abençoe cada dia a vida de vocês, que Deus possa conceder muita graça, conhecimento na palavra, que Deus possa usar poderosamente vocês. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados.